Alô, amigos, estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Ele fez tanto sucesso no programa anterior que vocês pediram e nós o trouxemos de volta. Estamos aqui novamente com Rui Alberto Gatto. Obrigado, Sidney. Logicamente, para mim é um prazer redobrado de poder estar aqui e para a gente poder bater um papo com vocês mais uma vez. Muito obrigado até pela oportunidade. Existem habitantes vivos? Existe vida em outros planetas? Será que as sondas de Marte puderam nos trazer novidades a respeito desta grande dúvida? Afinal de contas, quando Rui lançou o livro Sob os Sóis de Capela, ele estava querendo dizer que lá em Capela tem habitantes também? Rui, nós ficamos aí com muitas dúvidas, muitas perguntas no ar, e a primeira delas é esta. Afinal de contas, não há vida apenas no planeta Terra? Nós temos outros planetas com possibilidade de vida? Então, Sidney e telespectadores, como já foi dito por alguém que se debruça sobre essa área aí da vida em outros planetas, se nós tivéssemos vida só no planeta Terra, seria um imenso desperdício. Já houve tempo em que se negava a possibilidade de vida de qualquer maneira, ainda que primitiva, em qualquer corpo celeste que não fosse o nosso planeta Terra. Hoje em dia, atualmente, essa hipótese fica relegada, é quase que a exceção. Antigamente era a regra, vida só na Terra. Hoje é quase que exceção. Por que ocorre essa mudança? Por que ocorreu essa mudança? Como a gente até estava comentando no programa anterior, a ciência também avança, também acompanha esse progresso gradativo. As novas tecnologias, as novas teorias científicas, os novos estudos vão ampliando, vão abrindo esse horizonte. Hoje nós temos uma percepção do universo de uma maneira tão grande, tão até espetacular, que fica até difícil, mesmo para a mente mais racional, mais cética, negar essa realidade, que é uma realidade que Kardec chamava atenção. Porque só nós, perdidos aqui nesse pequeno ponto, isolado de um canto do universo, pálido ponto azul, não é? Que tem a sua origem exatamente nesse aspecto, para mostrar como nós somos pequenos diante dessa imensidade. Não é? Me diga uma então coisa. A possibilidade de vida hoje é mais do que admitida. Mas me diga uma coisa, as sondas que mapearam Marte trouxeram alguma pista que fizeram com que os cientistas mudassem de ideia? Como eu não sou cientista e não estou vinculado às rédeas da ciência oficial, eu gosto de dizer que praticamente já há provas de que ao menos bactérias, seres monocelulares ou primitivos nesse aspecto, já há provas de que em Marte, em algum momento, existiram pelo menos essas formas de vida. O que ocorre? Não se obteve provas em número suficiente para que a ciência diga, não, aqui realmente nós podemos admitir que houve. É mais ou menos um paralelo com o que o nosso próprio espiritismo faz com relação às informações dos espíritos. Nós precisamos ter uma certa quantidade de informações consistentes para que aquilo se torne algo digno de ser considerado como definitivo. Ele está falando a respeito da codificação de Allan Kardec, que para poder se convencer fazia as mesmas perguntas para vários médiuns em vários pontos da Europa, que não somente a França. É isso? Isso, e às vezes até de outros países, inclusive do Brasil, na época de Kardec. Não existia o e-mail, mas eles se correspondiam por cartas, pelo correio. Quer dizer que Kardec, para fazer o Livro dos Espíritos, utilizou-se de pelo menos quase 4.000 cartas, além
dos contatos que ele sempre fez. Daí As obras a lá. universalidade. A ideia, para concluir, a ideia da universalidade dos ensinamentos dos espíritos. E você está Essa é a se ideia que eu referindo estou fazendo agora à paralelo. universalidade dos dados sobre o universo para convencer os cientistas de que é possível, Exato. talvez, a vida em outros planetas? Especificamente com relação a Marte. Já a sonda Viking, foram 2 sondas Viking, nos anos 70, se não me engano, já conseguiram, um dos experimentos que essas sondas fizeram, detectou elementos ligados à vida. Depois disso, a NASA anunciou uma pesquisa em um meteorito que teria vindo de Marte, aliás, veio de Marte, é comprovado pela conformação física daquele pedaço de Uma espécie de pedra. DNA que comprova Isso, que veio de lá. exatamente. O que é possível por causa de meteoros que batem, que causam grandes explosões e acabam viajando pelo espaço esses pedaços de pedra e viram lá as estrelas cadentes que às vezes caem no planeta no nosso planeta e acabam sendo um registro do outro planeta. E eles conseguiram detectar alguns vestígios de bactérias. Alguns cientistas dizem, mas isso daqui pode ser outra coisa. Essa certeza, essa incerteza é que acaba provocando que não se diga com segurança, não, já descobrimos. Recentemente, no início do ano de 2015, nós tivemos a sonda que está lá agora, o robozinho, descobrindo substâncias essenciais para a vida em Marte. É por isso que eu digo, Marte eu acho que é questão de tempo para que nós digamos que pelo Com menos certeza. bactérias. Talvez enquanto você está assistindo esse programa, você está dizendo, olha, é verdade, saiu mesmo, foi anunciado. É uma coisa que pode ocorrer a qualquer momento. O nosso telespectador vai querer saber no próximo bloco se existem os tais discos voadores, os chamados UFOs. Mas isso é motivo para daqui a pouco. Vamos perguntar para Rui Alberto Gatto. Não saia daí. Voltamos já já para falar sobre seres extraterrestres. Richard, qual que é a diferença entre centro espírita e centro de Umbanda? Qual o significado que nós podemos atribuir, o significado espiritual para a passagem de ano? O que eu acho é que não deve se misturar Umbanda com Espiritismo. Ou você é umbandista ou é espírita, porque são linhas diferentes, são maneiras diferentes de encarar o próprio fenômeno mediúnico. O Espiritismo é uma coisa, na Umbanda é outra. A mudança de ano deveria ter para todos nós sempre essa característica de reflexão. Pinga Fogo. Estamos falando em seres extraterrestres. Afinal de contas, existem discos voadores? O Rui Alberto Gatto vai nos responder. Rui, eu acho um pouco suspeita a sua opinião, porque você é espírita. Exato. E cá conosco, um dos princípios da doutrina espírita, que eu saiba, é o da pluralidade nos mundos habitados. Então, acho que a opinião dele é um pouco suspeita. Em todo caso, vamos ver. Rui, é verdade que você foi aos Estados Unidos só para constatar aquele buraco enorme que lá existe de um meteorito que caiu lá nos Estados Unidos? Você foi lá só para vê-lo e você encontrou algum ser extraterrestre lá? Olha, acho que o mais extraterrestre que eu encontrei lá, acho que foram os americanos, os mais alienígenas, vamos dizer assim. Realmente eu estive na cratera do Arizona,
no deserto do Arizona, nos Estados Unidos, é interessante porque, como por ser um lugar deserto, mantém as características de quando o bólido veio se espatifar contra o solo, no caso do que é hoje o estado de Arizona, nos Estados Unidos. É uma experiência interessante. Fica lá no interior. Muito grande? Seria mais ou menos o equivalente a uns 100 estádios de futebol. É muito grande. E você consegue chegar até a beirada e divisar lá aquela cratera como nós conhecemos quando você vê o desenho da Lua ou outros lugares. A Terra já teve também períodos em que se submeteu a esses bombardeios, verdadeiro bombardeio de meteoros. Ocorre que o planeta, pela própria movimentação geológica, o clima, essas coisas, vai modificando e nós temos essas crateras hoje, são difíceis de ser divisadas. Né? E lá você conseguiu ver? Por ser uma região desértica, a cratera está praticamente do jeito que ela foi formada há 50 mil anos, segundo eles dizem lá. E é verdade que você esteve nas proximidades da Área 51? Eu também, eu adoro esse assunto, né? É evidente que a gente sempre vê com a ótica espírita, como você disse, e como eu até tive a oportunidade de dizer da outra vez, isso faz parte da rotina da gente enquanto espírita, falar em pluralidade. A literatura espírita está toda ela permeada de verdadeiras cenas que poderiam estar nesses filmes de ficção que nós temos aqui hoje em dia. Isso significa que nós podemos afirmar que nós estamos sendo visitados constantemente pelos chamados OVNIs? Então, ao mesmo tempo, o Espiritismo nos ensina que nós devemos ter cautela para que não caiamos no lado da mistificação, da falsificação. Por isso os critérios da universalidade das informações, etc. Com relação a esse aspecto, o que eu costumo dizer é o seguinte: se você me perguntar, existem UFOs, ou objetos voadores não identificados, sempre que a gente vai ler a respeito, a gente vê o seguinte: você tem 100 casos. Desses 100, 96, 97, você explica. É um problema de luz, é um efeito de um planeta visível, é a nuvem, é um reflexo, qualquer coisa. Mas você tem sempre uma parcela, vamos colocar aí 5%, que você não explica. Ou seja, precisa de uma explicação. Os ufólogos se baseiam nesse percentual de 3, 5%? Por aí. Os ufólogos sérios, e felizmente no Brasil nós temos um pessoal que a gente até chama atenção porque eles são mais desmistificadores de fraudes do que ufólogos. São tantas as fraudes que eles quase não têm tempo de defender a ideia e mais destruir casos de fraude, de falsificações. São sérios? São sérios. Eu considero o pessoal sério. É o pessoal da revista UFO. Evidentemente, eles são mais tolerantes com o assunto. Mas nós temos, por exemplo, hoje em dia, o espiritismo ufológico, que se você conversar com alguém que dessa área, vai dizer, não, os ETs estão nos visitando. Eu tenho comigo algumas ideias que não batem muito com isso aí, porque eu talvez nesse aspecto fosse considerado um pouco cético. Correto? Porque não existe uma prova cabal, não existe um ET, um material que não pertence à Terra que possa ser apresentado hoje. Existe um filme clássico que eu adoro, porque como a gente gosta do assunto, você se atrai por livros, por ficção, etc. Já mencionei, já tive a oportunidade de mencionar livro de ficção aqui. Um livro clássico que se chama O Dia em que a Terra Parou, em que um disco voador, literalmente um disco voador mesmo, porque esse filme é dos anos 50, houve uma refilmagem, mas infelizmente não tem a mesma qualidade. Esse disco voador simplesmente pousa em uma praça pública, correto? E a partir daí se desenvolve a trama, aliás, de seres mais evoluídos, no aspecto lá do roteiro de Hollywood, correto? Mas que estão ali para tentar trazer a paz para o planeta. O roteiro é mais ou menos assim. Você Agora, acredita o que acontece? nós não vimos um disco voador
pousar em Até praça agora, pública. não. Então, eu sei que talvez eu possa merecer a crítica de que eu estou querendo demais, né? A gente poderia discutir mais, se aprofundar nesse assunto. Mas o fato verdadeiro é esse. Nós temos elementos para dizer que há objetos voadores não identificados, que por enquanto são não identificados. Daí a gente identificar como disco voador, como UFO, é que tem o passo que está complicado ainda a gente ter. Esse link não foi feito ainda. Eu acho que todos nós saberemos, porque será a notícia que vai tomar conta do planeta, a hora que nós tivermos uma prova verdadeira, que não dependa apenas da visão de uma luz, de algum efeito, ou de testemunhas, ainda que várias, que vejam e tenham contato. Porque mesmo a questão de alguém dizer, não, eu tive um contato, você sempre fica naquela questão de saber se esse contato foi realmente com seres de outro planeta. Pode ter sido com o espírito? Pode ter sido com o espírito, pode ter sido com seres deste planeta, pode ter sido alguma situação em que a pessoa tem na cultura própria, que qualquer coisa que ela não consiga explicar é um ser de outro planeta. São vários os fatores que, como eu disse, o trabalho sempre é excluir esses dados. Porque hoje, com um drone, você não consegue simular, por exemplo, a presença de um objeto voador não identificado? Então, os críticos com relação à ideia dos UFOs pegam muito por esse aspecto. Já você vê, todo mundo hoje tem um celular e filma a qualquer momento. Nós vemos na internet, na televisão, alguém filmando alguma coisa. Se imaginava que iria aumentar o número de casos em que você estivesse filmando uma nave, alguma coisa. Isso não aconteceu. Infelizmente, o que aconteceu foi que aumentou o número de fraudes comprovadas. Que você vai lá e percebe que usaram lá o Photoshop, o editor de imagens, para fazer o disco voador. Em resumo, nós temos que esperar. Em resumo, olhando para aquela câmera ali, Tá. Em resumo, diga para o telespectador, no momento não há uma prova cabal da presença de um extraterrestre e de uma nave espacial de outro planeta em nosso planeta. Sidney, eu não tem ninguém mais do que eu acho que gostaria de dizer que o que você está dizendo não é exato. Porém, nós não temos essa prova. Me diga uma coisa, uma pergunta pessoal agora. Nessas andanças suas aí, a sua esposa, Dona Efigênia, tem que acompanhá-lo? Ela tem que ouvir bastante sobre os outros planetas. Às vezes eu a coloco para dirigir, porque eu começo a viajar um pouco. Tá certo. Eu vou para outros planetas e esqueço onde é que eu estou. Nós estamos chegando quase ao final deste bloco e eu quero saber a respeito de Camille Flammarion, um astrônomo da época de Kardec, do século XIX, com obras maravilhosas. O que é Camille Flammarion para a sua convicção espírita e, ao mesmo tempo, de pessoa que gosta de astronomia? Eu realmente me atrai muito a biografia e as obras de Camille Flammarion. Camille Flammarion acompanhou o início do Espiritismo. Você há de lembrar que um dos capítulos de A Gênese assinado pelo Espírito Galileu, e às vezes vem, eu não sei se todas as edições são informativas a respeito, mas às vezes vem lá CF, que é Camille Flammarion. Ele foi o médium que recebeu do Espírito Galileu essas mensagens. Em algumas edições também, em A Gênese, né, há uma nota de rodapé em que Kardec dá notícia de várias outras mensagens assinadas por Galileu e que teriam sido psicografadas por Camille Flammarion. Ele fez época, ele pode ser considerado um astrônomo confiável e ele trouxe uma nova visão, corroborando o capítulo, a base para Kardec de que nós podemos encontrar outros planetas habitáveis e habitados? Com certeza. Flammarion
exerceu um papel importante na cultura daquela época, da época do final do século XIX, quando surgiu o Espiritismo. Ele até se afastou um pouco do movimento espírita propriamente. Na sua biografia ele conta a respeito desse fato. Ele acabou se dedicando muito mais a divulgar a astronomia. E a astronomia dele é essa astronomia que nós estamos falando aqui, muito ligada com os princípios da pluralidade. Flammarion escreveu um livro, a pluralidade Porque dos ele mundos não era habitados. apenas um cientista, ele era um filósofo também. Ele era mais filósofo. Como ele dizia, ele não era muito aceito no âmbito acadêmico porque ele não abria mão dessa convicção espiritualista. E já nessa época havia problemas com esse tipo de... O pessoal já era reducionista. Já era reducionista, exatamente. Nós vamos fazer uma pequena pausa. Daqui a pouco estamos de volta para a continuidade do programa Despertar com este delicioso Rui Alberto Gatto. Alô, amigos, estamos de volta para o último bloco. Não lamente, eu sei que esse programa está delicioso com o Rui Alberto Gatto. Rui, sob os sóis de Capela, prova que nós tivemos a vinda de seres de outros planetas para a Terra? Eu acho que nós podemos afirmar com convicção, porque são exatamente seres de outro planeta. Mas não vieram com naves, eles simplesmente encarnaram. Eles encarnaram. Nasceram como nós nascemos. Exato. Foi pelo princípio da reencarnação. Nós podemos aí, ao nível da ficção, extrapolar e colocar alguma ideia de que isso teria sido através de naves ou coisa que o valha, mas aí nós já estamos no âmbito da conjectura ou da imaginação. Mas fiquemos com a ideia, possível, então, de que eles deram um impulso enorme vindo de um outro planeta. Correto. E deram um impulso enorme, mas encarnando como espíritos, como nós encarnamos. Correto. Eu quero saber agora o que tem a ver Camille Flammarion com aquele planetinha lá de Capela, que é tão famoso e foi tão bem estudado por você em seu livro, através daqueles telescópios enormes lá, que acabaram detectando e encontraram Capela. Aliás, não apenas uma Capela, duas. E agora você está me falando em quatro? É verdade isso? 4 estrelas. 4 estrelas. Exatamente. O que tem Camille Flammarion com essa história toda? Então, nós vimos falando nessa ideia de progressão gradual dos espíritos e também na progressão da tecnologia, da forma com que nós conseguimos buscar o conhecimento, buscar a compreensão de todo esse universo que nos cerca. Com Capela e com esta revelação, podemos chamar assim, que está a caminho da luz, de que os espíritos vieram de Capela, não deixa de ter acontecido a mesma coisa. Se nós formos ver, quando nós falamos a respeito da queda, dos espíritos que teriam vindo de um mundo mais evoluído e que ficaram com aquela sensação do paraíso perdido, isso nós vamos encontrar na Revista Espírita ainda, escrito por Kardec. E com aquela cautela que ele sempre tinha, dizendo, olha, isto é uma teoria que precisa ser provada, precisa ser
Na verdade, não provável, precisa ser melhor ponderada, etc. Em A Gênese, ele coloca o mesmo texto, dizendo, inclusive numa nota, que aquela teoria foi confirmada por um sem número de novas manifestações de espíritos. A ideia da universalidade dos ensinamentos. Veja que isso vem num crescendo. Mas que tem a ver Camille Flammarion? É o próximo passo. Camille Flammarion, em uma das suas obras, Lumen, Narração do Infinito, ele coloca um personagem exatamente em um planeta dotado de anéis em volta de Capela. Saturno? Seria semelhante, ele quer descrever um planeta muito belo, muito bonito. Mas Ele lá menciona, mas no é sistema um de planeta Capela. que estaria circulando em torno de Capela, aonde se encontra um personagem que é o que dá título a este livro, Lumen. No Brasil recebeu o nome de Narrações do Infinito. Quem não conhece, eu recomendo, que é uma leitura muito agradável. Narrações do Infinito, Exato. de Camille Flammarion. Flammarion. Neste livro, esse personagem é um ser já evoluído. Capela é um planeta mais evoluído. Esse planeta específico, que faz parte da narrativa de Flammarion, é um planeta mais evoluído e é um espírito que já teve uma encarnação anterior no planeta Terra. Correto? Não entendi. Ele morava neste planeta da família de Capela e morou... É a ideia oposta à dos exilados de Capela. Ele teria estado aqui... É um espírito que, tendo encarnações no planeta Terra, ele galgou um estágio evolutivo e pôde passar... permitia que ele fosse reencarnar em um planeta mais evoluído. A ideia que está por trás disso é que essa migração, vamos dizer assim, em termos genéricos, universais, ela é constante. O Livro dos Espíritos nos traz essa daqui ideia. para lá e de lá para cá. Porque pense na migração planetária aqui. Pessoas que daqui do Brasil vão viver na Europa, vão viver E vice-versa. E vice-versa. E pessoas que vão e que voltam, etc. Há perguntas que não podem calar. Nós estamos terminando o programa. Me diga uma coisa. São 4 sóis de Capela. Afinal de contas, em torno de qual sol que a família de planetas passa a transitar? Não há notícia ainda, nós não temos notícia nem pela revelação dos espíritos, Mas nem tecnicamente pela ciência. é possível? Há pouco tempo se dizia que seria impossível ter um planeta que pudesse sobreviver, vamos dizer assim, não sofresse uma catástrofe, não virasse cinza. Com a atração... Com todo esse sistema. O que ocorre é que, com o avanço das pesquisas, estão se descobrindo planetas em situações até mais hostis do que estas. Correto? E com a sobrevivência dos sistemas solares. Exatamente, com sistemas planetários em torno de estrelas que têm condições, às vezes, até mais hostis do que as estrelas que formam Capela. Este assunto é maravilhoso e é surpreendente. Mas me diga uma coisa, Rui, bem rapidinho. Há ainda algum capelino morando no planeta Terra? Há uma informação A Caminho da Luz que todos já teriam retornado. Pelo mérito de ter conseguido nos ajudar aos terráqueos, vamos dizer assim. Sim. Eles se tornaram ETs que ligaram para casa e voltaram. Voltaram. Exatamente. E volta então, à sua casa. Mas isso aí é uma coisa que nós precisaríamos ter mais informações. E hoje, como é que está a Capela? Está mais evoluída que na era neolítica da Terra? Se a civilização persiste, porque nós estamos falando aqui de coisa de 10 mil anos. Eu imagino que esteja a ideia, como nós temos a regra de que sempre o progresso é a regra e não há retrocesso, hoje eles estão melhores. Mais evoluídos. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Nós adoramos o retorno de Rui Alberto Gatto ao nosso programa. Ficamos contentes que você tenha nos acompanhado até agora e até uma próxima oportunidade.